Bem, gente, vamos lá começar a aula do segundo ano, tá? No segundo período, a parte de acústica. No primeiro período, nós trabalhamos com a ondulatória, porque a ondulatória, no caso, vai dar uma base para vocês poderem entender a acústica, considerando que a acústica é o estudo do som, e o som é um tipo de onda. Tá? Então, o som é uma onda mecânica, tá? E por esse motivo só é capaz de se propagar pelos meios materiais, tá, gente? Ou seja, o som não se propaga no vácuo, tá? Ok? Ele precisa de matéria. E quanto mais matéria, mais rápido ele se propaga. Então, primeiro no ar, ele é bem lento. Quando vai para um líquido, na água, por exemplo, ele fica mais rápido. Se vai para um sólido, ele fica mais rápido ainda. É por isso que, por exemplo, quando você quer ouvir uma conversa, né, atrás da porta, você vai e encosta seu ouvido na porta, porque a porta é sólida. Então ela transporta o som melhor do que o ar. É por isso também que a gente vê em alguns filmes, né, que os índios colocavam o ouvido no chão para poder ouvir, né, se tinha alguma cavalaria chegando por perto, né, que dava para ter uma noção da distância. Claro, né, com muito estudo, muito tempo de prática, você tinha essa noção da quantidade, da distância que estaria aquela cavalaria só de encostar o ouvido no chão e ouvir, né, as batidas. E, e assim também nos filmes, né, tem uma coisa muito interessante que aparece, filmes, por exemplo, de lutas espaciais, em que uma nave atira na outra e a outra vai e explode, né, e você consegue ouvir o som da explosão. Eu não sei como, né, porque no espaço é vácuo. Então, se é vácuo, não tem propagação do som. Então, não tem como o som chegar até você. Mas, né, isso é meio complicado, né? Já pensou de fazer um filme e aí, de repente, lá atira, a nave explode, sem barulho nenhum? É meio escroto, né? Meio complicado. Mas, esse é o comportamento do som, tá? O som é tridimensional. O que que isso quer dizer? Que ele se propaga nas três direções. Ou seja, frente para trás é uma, direita e esquerda é outra, para cima e para baixo é outra. Então o som ele vai para todas as direções, para todos os lados, tá? Para frente, para trás, para cima e para baixo, para um lado e para o outro, tá ok? Bem, os sons audíveis pelos seres humanos, eles se encontram dentro de um intervalo de frequência chamado de espectro audível, entre 20 Hz e 20 mil Hz, tá? Lembrando que 20 Hz é um som muito grave, tá? E 20 mil Hz é um som muito, muito agudo, tá? Se tiver abaixo de 20, você não consegue ouvir, e ele é o chamado infrassom. Se tiver acima de 20 mil, você também não consegue ouvir, e é o chamado ultrassom. Aí, olha a observação, tá, gente? Bem aqui, ó, tá 800. Não é 800, eu não sei nem de onde é que saiu isso, tá? É 20 mil Hz, tá? Frequência superior a 20 mil Hz são conhecidas como ultrassom, tá? E aí, olha só o nome, né? Ultrassom, tem aquele exame famoso, principalmente nas mulheres grávidas, para ver como é que tá o bebê, tá? Então, já adiantando, né? O ultrassom nada mais é do que um aparelho que utiliza sons a uma frequência acima de 20 mil Hz. E é por isso que você não ouve nada quando o aparelho está funcionando, porque é um som que não é audível para o ser humano, tá? Bem, eu pulei aqui também, né, gente? Tem outra característica, ó, que a onda é transversal, tá? Olha, eu vou voltar lá para o material que foi no primeiro período, só para que vocês entendam melhor. Então, olha aqui. Aqui eu tenho, olha, uma onda longitudinal, que é quando ela vibra, olha, para frente e para trás, como se fosse uma mola presa, né, numa parede. Você vai e sacode ela para frente e para trás. E aqui uma onda transversal.
Então você tem uma corda presa na parede, você sacode para cima e para baixo, tá? Então o som é uma onda transversal, tá ok? É desse tipo aqui. Ela se propaga para cima e para baixo. Tá? Então voltando lá. Bem, essa aula ela foca mais nos fenômenos relacionados com o som. Então, nós temos a reflexão, tá? Que é quando o som encontra um obstáculo, ou uma parede, alguma coisa do tipo, ela vai bater e vai voltar em direção à fonte, gerando três fenômenos diferentes. Esses fenômenos dependem da distância da pessoa que está falando até a parede, né? Então, no primeiro caso, é o reforço. Então, entenda o seguinte: em ambos os casos, você tem que analisar da seguinte maneira. Quando você fala, uma parte do som, ele vem aqui, olha, direto para o seu ouvido. Tá? Então, você fala, ele já vai direto para o seu ouvido. A outra parte que você fala, ela bate lá na parede, lá na frente, e volta para o seu ouvido. Quando é que acontece o reforço? Quando você está muito próximo ao obstáculo. Então imagina, né, que você está de castigo, te colocaram lá no canto da sala, virado para a parede, né? E ali naquele momento, sozinho, virado para a parede, você começa numa autorreflexão, conversando consigo mesmo em voz alta, tá? E aí o que vai acontecer? Uma parte do som que você fala, ele já vai direto para o seu ouvido. Uma outra parte vai bater na parede e vai voltar. Como a parede está próxima, ela vai e volta rápido. E aí, esses dois sons, o que saiu da tua boca e foi direto para o ouvido, esse que bateu e voltou, eles chegam praticamente juntos. E aí eles vão se juntar e vai gerar, tá, um som mais forte. Então você vai ouvir como se tivesse mais forte do que o normal. Por isso que o nome é reforço, tá? Já a reverberação é um processo um pouco mais complicado, não é fácil de se observar, porque precisa ser uma sala assim bem vazia. Imagina uma sala de aula, você tem que tirar todas as carteiras, fechar toda a sala para evitar interferências externas. Então não é tão simples de se visualizar, tá? Mas ela também precisa que o obstáculo esteja a menos de 17 metros. Porque com mais de 17 metros, já não é mais reverberação, já vai ser eco. Tá? Então, 17 metros é o limite entre reverberação e o eco. Tá ok? Então, no caso, como é que vai funcionar? Mesma coisa, o som sai da tua boca e vai direto para o teu ouvido. E aí, o som já está começando a ser interpretado pelo teu cérebro, tá? E aí o som vai lá na frente, bate e volta. Mas devido a essa distância maior, quando o som volta para o teu ouvido, o primeiro som que chegou, ele já começou a ser interpretado. E o segundo chega já meio que em cima do primeiro. Então imagina ser uma palavra grande, né? Inconstitucionalissimamente. Então você está falando inconsti. Quando você chega no ti, o som que foi lá na frente voltou e já está no in de novo. Então ele fica assim, como se fosse inconstitucional, e fica parece como se fosse um disco furado, né? Repetindo uma em cima da outra, tá? E por fim, o eco, que é quando você fala, você ouve na mesma hora, né? O som já foi totalmente compreendido. O som foi, bateu lá na frente, voltou e chegou de novo no seu ouvido, tá? Só que agora você já tinha analisado, recebido totalmente a primeira informação. Então é como se você tivesse, né, ouvindo duas vezes, tá? Porque o som vai e volta e você ouve duas vezes. Então é aquela história, você está na boca lá de uma caverna
Você fala e parece que tem alguém lá dentro na caverna respondendo para você a mesma coisa. Na verdade, é o som que sai da tua boca, vem para o teu ouvido. O restante do som vai lá no fundo da caverna, bate lá e volta. E aí chega de novo no seu ouvido, então você acha que está repetindo as coisas, tá? Mas na verdade só é um retorno, tá ok? Bem, refração é quando o som passa de um meio para o outro, sofrendo uma mudança em sua velocidade. Então, como eu expliquei para vocês, no ar o som é lento, na água é mais rápido, no sólido é mais rápido ainda. Então, quando o som passa de um meio para outro, ele pode ganhar ou perder velocidade. Uma das maiores aplicações dessa teoria, desse fenômeno de refração, é um estudo geológico. Geo quer dizer terra. Então a pessoa vai, ele quer saber, por exemplo, se lá no fundo do solo, né, no chão, tem petróleo. Aí ele vai e coloca um aparelho de ultrassom no chão, né, para jogar o som no chão. E aí esse som, ele vai passando pelo som, uma parte vai embora, passando direto, e uma parte volta, né? Então, primeiro ele emite, por exemplo, um som fraco. Aí ele vai e percorre, vamos supor, 10 metros de profundidade e volta, né? Tem um retorno que seria a reflexão. Quando volta, ele vai analisar se esse som voltou mais rápido, mais devagar ou com a mesma velocidade. E aí ele vai poder dizer se aí no meio do caminho teve uma mudança, né? Se a matéria ali, o chão mudou de forma. Por quê? Lembre, o petróleo é líquido. Então, se ele passar do sólido para o líquido, vai ter diferença na velocidade. Em cima do petróleo sempre forma-se gás natural, o metano. Então, antes de chegar no petróleo, primeiro ele vai passar no gás. Então, se de repente o som que voltar mais lento, quer dizer que ele passou ou pelo gás ou pelo líquido. Então, ele já tem uma noção da constituição do solo a partir dessa ultrassom que ele fez no chão, tá? O fenômeno é a difração. É a propriedade que o som tem de contornar obstáculos, tá? Então, você está numa sala totalmente fechada, falando, mas uma pessoa que está lá do lado de fora consegue ouvir o que você está falando. Por quê? Esse som ele pode passar pelo buraco da fechadura, ele pode passar por debaixo da porta, por uma brechazinha qualquer que esteja. Então, essa propriedade do som de contornar obstáculos, ela é chamada de difração, tá ok? Então, é um movimento que o som consegue de contornar. Por exemplo, quando você está, né, de um lado do muro, falando com uma pessoa que está do outro lado do muro. É, no caso, também processo de difração, tá ok? Porque o som ele vai passar por cima do muro, tá ok? Bem, continuando. Interferência. Quando duas ou mais ondas se encontram, podendo ter dois resultados. Construtivo, quando o encontro é vale com vale ou crista com crista. Nesses casos, eles irão se unir e formar uma onda maior, tá? Então, lembra, gente, a onda, ela tem duas partes, tá? Deixa eu... Ela tem a parte a parte da crista, que é aquela parte mais alta, e o vale, que é a parte mais baixa, tá? Então, imagine que você tem duas ondas, tá? Que estão se encontrando. Se essas ondas se encontrar de maneira que se encontra a crista junto à crista, ou vale junto com o vale, nesse caso, ela vai ser uma construtiva. Elas vão se juntar e o som vai ficar mais forte, tá? Então, é como se você pegasse duas caixas de som,
virasse uma de frente para a outra, né? Ligasse elas no mesmo microfone. Então, uma pessoa fala, as duas caixas vão produzir o mesmo som. Quando estiver lá no meio, esse som das duas caixas vão se encontrar. Pode ser que elas se encontrem e se encaixem para fazer um som mais forte ainda, ou talvez elas se encontrem e não haja um encaixe perfeito e elas vão se destruir totalmente ou parcialmente. Pode ser apenas que o som fique mais baixo, ou pode ser que o som deixe de existir, tá? Hoje em dia, existe uma tecnologia bem interessante em relação à interferência, e que os sons, aparelhagens, alguns equipamentos de som, eles têm uma tecnologia tão avançada que eles produzem o som normal, né, da música que está sendo tocada, e ao mesmo tempo eles produzem outros tipos de som que já foram previamente calculados para que quando haja a interferência, eles destruam sons indesejáveis. Como assim? Vamos supor que todos os equipamentos de som produzem um chiado, né? Então, durante a música está tocando, é normal que tenha um pequeno chiado. Esse chiado, quando o volume está baixo, é imperceptível. Mas quando você aumenta o volume desse som, né, quando você bota muito alto, esse chiado começa a aparecer. Então, tem equipamentos de som que eles emitem, junto com a música, outros sons, né, que quase você não percebe, que quando se encontra com esse chiado, ele vai e destrói um ao outro. Então, o som destrói o chiado, para que fique o mais limpo possível, tá? Então, isso é uma tecnologia muito utilizada hoje em dia nos equipamentos de som profissional, tá? Então, até aqui, gente, nós trabalhamos somente com teoria. Aqui nós temos um pouco de cálculo, tá? O chamado efeito Doppler. Esse efeito, gente, ele também é muito importante, tá? Porque ele trabalha a mudança na frequência do som em decorrência ao movimento entre a fonte e o ouvinte, tá? Gente, lembrando que quando se fala em frequência do som, você tem que lembrar que a frequência está relacionado com sons graves e sons agudos, tá? Então, o som, ele vai sofrer uma mudança na sua frequência. Então, o som, ele vai ficar mais grave ou mais agudo, tá? Por causa do movimento entre a fonte e o ouvinte. Por exemplo, uma ambulância, tá, com a sirene ligada, conforme ela se aproxima, temos uma sensação do som ficar mais agudo. E depois que ela passa, ela vai se afastando e o som parece ficar mais grave, tá? Então, uma sirene, uma buzina, quando o carro passa buzinando, quando ele se aproxima, a buzina vai ficando mais aguda e quando ele se afasta, a buzina vai ficando mais grave, tá? E aí tem essa fórmula aí bonita, né, que os alunos adoram, mas ela não tem assim nada de muito complicado, tá, gente? Essa fórmula, vamos lá. F' é a frequência aparente, ou seja, aquilo que nós vamos ouvir, aquilo que o observador vai ouvir, tá? F0 é a frequência emitida pela fonte. Então, de novo, o carro está buzinando. F0 é a frequência da buzina lá do carro, tá? Porque não vai mudar. É a frequência se o carro estiver parado, se estiver em movimento, é a frequência da buzina. Vs é a velocidade do som no meio, tá? V0
é a velocidade do observador. E V é a velocidade da fonte, tá? Então, aqui, olha, F', que é a frequência que vai ser ouvida, é igual à frequência que a fonte emite, que vai multiplicar por tudo isso que tem dentro do parêntese, que é a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Aí fica aquela pergunta, tá? Por que que aqui tem mais ou menos? Mais ou menos. Quando é que vai ser mais e quando é que vai ser menos? Vocês têm que levar em consideração isso aqui, olha. Os sinais de positivo e negativo dependem do sentido do movimento. Deve-se levar em consideração que o referencial é sempre do observador para a fonte. Então, você tem uma pessoa, né, que é o observador, aquele que vai ouvir, e você tem a fonte. Então, o referencial é sempre do observador para a fonte. No caso aqui, da direita para a esquerda. Então, olha só. Se o observador estiver parado, bem aqui, ó, no V0, ou VO, né, que é a velocidade do observador, se ele está parado, a velocidade vai ser zero. Então, tu não vai utilizar o mais e o menos. Ele vai sumir. Porque tu vai somar com zero, tu vai subtrair de zero, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, quando está parado, a velocidade é zero. Então, não vai usar o sinal. Só vai usar se ele estiver em movimento. Aí, olha só. Nesse exemplo aqui, ó, tá? Nesse primeiro exemplo, a fonte e o observador, eles estão se movimentando em sentidos contrários, ou seja, estão se aproximando. Aí o que que você vai ter que analisar? Olha, o observador, ele não está no mesmo sentido do referencial, né? Olha, está no mesmo lado, ó, os dois estão para a esquerda. Então, olha aqui o sinal do observador ficou positivo. Já a fonte está para o lado oposto ao referencial. Então, ela fica com sinal negativo. Tá? Então, quando está para o mesmo lado, o movimento vai ser com sinal positivo. Quando está para o lado oposto, vai ser o sinal negativo. Tá? Olha esse daqui, ó. No caso, eles estão para lados opostos. Tá? De novo, você vai. Esse daqui, ó, tá? Tá para o lado contrário agora. Olha, o observador está para o lado contrário. Então, aqui, ó, em cima ficou negativo. A fonte está para o mesmo lado, tá? Como a fonte está para o mesmo lado, o sinal ficou positivo. Agora, olha, os dois estão para o oposto do referencial. Então, os dois estão negativos. E aqui os dois estão para o mesmo lado, tá? Do referencial. Então, os dois ficaram positivos. Então, gente, entenda o seguinte. Quando você vai resolver uma questão envolvendo efeito Doppler, é primordial que você faça o desenho da questão. Como assim? Tu vai fazer isso daqui, ó, que eu botei aqui no material, tá? Tu vai fazer uma bolinha para o observador, uma bolinha para a fonte. Aí você vai fazer uma linha embaixo, que é o teu referencial, tá? Sempre do observador para a fonte, tá? Tá aqui, ó, observador para a fonte, tá ok? Então, você vai dizer, olha, a velocidade tá para esse lado, a fonte tá para esse lado, não tá, tudinho, vai fazer a setinha para você determinar esses sinais aqui. Se você, gente, não fizer o desenho, eu te dou 90% de chance de você errar.
tá? Então, tem que fazer o desenho para que você tenha, assim, uma certeza legal de que você vai acertar essa questão, tá ok? Gente, aonde é que está sendo utilizado o efeito Doppler? De novo, na medicina, tá? Junto com o exame de ultrassom, tem um exame um pouco mais requintado, vamos dizer assim, mais avançado, que é o chamado ultrassom com Doppler. Ele é utilizado principalmente para saber como é que está a, a questão sanguínea, tá? Então, por exemplo, você vai fazer uma ultrassom, né, numa grávida, tá? Com Doppler. O que que essa ultrassom vai verificar? Ela vai verificar se o bebê está recebendo sangue normalmente. Então, o médico vai apontar o aparelho de ultrassom lá para o cordão umbilical da criança, que é justamente aonde ocorre a troca de sangue entre a mãe e o bebê. Lá no cordão umbilical, gente, tem 3 vasos sanguíneos. Tem 2 deles que são artérias e uma veia. Aí já estou entrando na aula de biologia, tá? No caso, gente, do cordão umbilical, ela é uma exceção, tá? No caso do cordão umbilical, o sangue chega no bebê pela veia, tá? É um sangue com oxigênio, é um sangue que está com os nutrientes. Aí o bebê vai usar tudo que precisa e vai devolver para a mãe pela artéria. Já vai ser um sangue sem oxigênio e já vai ter gás carbônico. Lembra, quando a gente respira oxigênio e solta gás carbônico, tá? Então, no bebê, gente, no cordão umbilical é o contrário. Geralmente, no sangue arterial, na artéria, tem oxigênio. No sangue das veias, gás carbônico. No caso do cordão umbilical é o contrário, tá? Então, no cordão umbilical, o sangue chega pela veia e vai pela artéria. E aí o médico vai botar lá o aparelho apontando para o cordão umbilical. Olha, o sangue não está em movimento, então, quando o som bate no sangue que está entrando no bebê, ele vai voltar, mas vai voltar de uma maneira diferente, porque existe um movimento do sangue. E quando o sangue vai, lembra, é como se ele estivesse se afastando. E quando o sangue volta, é como se ele estivesse se aproximando. Então, esse movimento aí de se afastar e de se aproximar vai provocar uma variação, tá, na frequência desse som. E aí, no aparelho lá de ultrassom, ele vai colocar vermelho e azul, tá? Então, ele vai verificar como tá a entrada e a saída de sangue do bebê. Geralmente, o vermelho é para indicar a entrada e o azul a saída, tá ok, gente? E isso de acordo, né, com o efeito Doppler, porque o sangue está se movimentando em sentidos diferentes, um se afastando e o outro se aproximando, tá? Então, esse é uma das aplicações do efeito Doppler. Você pode, gente, ver, observar o efeito Doppler constantemente no seu dia a dia, né? Basta ter um pouco mais de atenção. Então, quando passa, como eu falei, uma ambulância com a sirene ou, no caso, um carro buzinando, tá? Intensidade sonora, tá, gente? Ou seja, a potência do som. Quanto mais forte o som é, mais potente, né? Comparando, por exemplo, o som de uma buzina de um carro com o som de um avião, tá? Então, o som do avião é muito mais potente do que o som de uma buzina do carro, tá? E aí, tá aqui, olha, serve para medir a quantidade de energia transportada pelo som. Ou seja, quanto mais forte, mais energia aquele som tem. E aí vale a pena lembrar que
O som, gente, é um tipo de energia, e essa energia, ela tem influência no nosso corpo, tá? Então, uma intensidade sonora muito grande, ela pode provocar problemas de saúde, tá? Inclusive, um dos mais comuns é estourar o tímpano, tá? Que é uma pedrinha que tem dentro do teu ouvido que faz funcionar, né, o teu ouvido. Então, estourar o tímpano é como se você estivesse fazendo um som muito, muito forte mesmo, e aí ele vai prejudicar a tua audição, tá? Então, eu até coloquei eu acho que foi aqui no final do material, né? Tá aqui, olha. Lá no final, pesquise um pouco sobre a intensidade sonora e os efeitos do som no nosso organismo. Então, tem tabelas que mostram que um som a partir de tantos decibéis, que é o valor que a gente utiliza, tá, para poder medir o som, começa a ser prejudicial à saúde. E aqui também está, olha, pesquise também sobre o aparelho de ultrassom e o ultrassom com Doppler, tá? Que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Olha, para calcular a intensidade sonora, a gente utiliza essa equação aqui, olha. Decibéis, tá? Como nós utilizamos a medida, 10 vezes o logaritmo de L. Quem é L? O limiar de audibilidade. É esse valor aqui, gente, é uma constante. Sempre vai ser 10 elevado a menos 2, tá? Dividido pelo L0, que é a intensidade sonora observada, tá? Aí aqui embaixo também da atividade tem a dica, tá? Eu sei, gente, é uma dificuldade imensa dos alunos, a maioria dos alunos não sabe utilizar as funções logarítmicas, tá? O log, tem muito aluno que nunca nem viu isso, tá? Eu costumo dizer sempre que na matemática nós trabalhamos com os opostos e com as aglomerações, ou seja, com as junções, com as uniões. Como assim? Olha, você tem duas operações principais, a soma e a subtração, tá? Que são justamente duas operações opostas. A soma é o oposto da subtração. Numa você junta e na outra você separa, tá? Olha, se eu pedir para você fazer, por exemplo, 2 mais 2 mais 2 mais 2, você vai fazer a conta, né? 2 mais 2 dá 4, mais 2 dá 6 e mais 2 dá 8. Você percebe que a soma está envolvendo somente o número 2. E esse número 2 está se repetindo quantas vezes? 4 vezes. Olha o que eu estou usando, ó, 4 vezes. Então, a multiplicação nada mais é do que a junção de várias somas. Eu estou somando o 2 4 vezes. Olha lá, de novo, 4 vezes. Então, é 2 vezes 4, 8. Qual é o oposto da multiplicação? É a divisão, tá? Tá, e se eu peço para vocês, olha, multiplica agora 2 vezes 2 vezes 2. Tu vai fazer 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, você multiplicou o mesmo número 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Isso aí a gente chama de potência. É 2 elevado ao cubo, a 3. 2 elevado a 3. Tá? Que é mais ou menos isso que está bem aqui, ó. Só que aqui está o 10 elevado a 3. O que, que é isso? É 10 vezes 10 vezes 10. Então, é a junção da multiplicação. E qual é o oposto da potência? É a raiz quadrada, tá? Só que existe também uma outra relação da potência que é a chamada logarítmica, tá? Que está bem aqui, olha. O log de A elevado a B
você pode pegar esse B e jogar para frente. E aí você vai ter que o B vezes log de A, tá? Então, o B, que era o expoente aqui, ele passou para frente multiplicando. Então, ficou B vezes log de A. Olha aqui, ó, o log de 10 é igual a 1, tá? Então, olha esse exemplo. Você tem log de 10 elevado a 3. O 3 passou para frente multiplicando, então fica 3 vezes log de 10. Como o log de 10 é igual a 1, você vai ter 3 vezes 1, que é igual a 3, tá? Outra coisa, olha, 10 elevado a A dividido por 10 elevado a B é igual a 10 elevado a A menos B. Você vai subtrair os caras aqui de cima, tá? Então, aqui, por exemplo, 10 elevado à quinta dividido por 10 elevado à terceira. Vai ser 10, 5 menos 3, 2. 10 ao quadrado é igual a 100. Aí só um detalhe, olha, quando tem sinal negativo, preste atenção, olha, vai ficar o menos 5, que está aqui em cima, menos, esse menos é daqui da fórmula, olha, A menos B. E depois tu vai colocar de novo menos 3, que é o daqui, ó, menos 3. Faz o jogo de sinal, menos com menos dá mais. Então, 5 com 3 vai ficar menos 2, porque tem que dar o sinal do maior. Ou seja, 1 por 100, tá? Então, essas são as dicas aí, tá, gente? De novo, eu dou um prêmio aí para quem assiste a aula. Então, vamos ver aqui justamente a questão que eu acho que é a mais difícil, tá? Vamos fazer uma enquete aí, gente. Vocês preferem que eu resolva a quarta questão, que é do efeito do, ou a quinta questão, que é de intensidade sonora? Vamos lá, mandem aí no chat o que que vocês preferem, a quarta ou a quinta questão? Rapidora, que já são 11 horas e 5 minutos. Só 3 alunos pediram a quarta questão, a maioria está pedindo a quinta, né? Então vamos lá, vamos para a quinta questão. Deixa eu copiar aqui para o Word, tá? E aí, no Word eu poder escrever aqui as respostas. Respondendo. Espera lá. Só um minutinho que eu estou arrumando aqui as coisas para poder mostrar para vocês, tá? Professor, Diga lá. o senhor é irmão do Neto Falcão ou não? Não, não. Só tem um irmão, Luciano, não é professor e mora lá em Porto Velho, em Roraima. Aliás, Rondônia, perdão. Ah, tá, pensava que o senhor era irmão dele. É, mas assim, se for aqui de Marituba, de Ananindeua, todo Falcão é meu parente. Deixa eu. Eu vou mudar aqui a apresentação, gente, rapidinho, que vocês estão no PDF, para ir lá para o Word, para vocês poderem acompanhar a resolução da questão, tá? E vocês vão. Quem pediu a quinta questão, gente, vai se arrepender, viu? Porque é bem fácil, é bem simples. Só parece complicado por causa da questão do logaritmo, mas
Vocês vão ver que é bem fácilzinho de resolver, tá? Vamos lá. Deixa só aparecer aí o Word para vocês com a questão, tá? E aí, gente, tá tendo alguma dúvida por enquanto? Tá tranquilo? Pra mim tá de boa. Ó, apareceu aí já, né? No... Então vamos lá. Olha só. Uma fonte sonora emite sons de 10 a -6. Tá? Esse aqui tem que ficar lá em cima. É que o computador tá meio... Tá. Então, 10 a -6 watts por metro quadrado. A intensidade desse som na escala de decibéis é igual a... Então, deixa eu pegar a fórmula aqui, deixa eu ver se vai ficar legal. Como eu estava explicando, gente, para o primeiro ano, tem coisas que são muito importantes você fazer antes de começar a resolver uma questão, tá? Primeiro, lê a questão com atenção, veja o que ele está lhe pedindo. No caso, aqui na questão, ele está lhe pedindo o decibéis, ou seja, a intensidade sonora. Eu vou até colocar aqui a que é mais utilizada nos livros, que é a letra I, tá, gente? Para intensidade sonora, tá? Vai ser igual 10 vezes o log, tá? Abre parênteses, de L dividido por L0, tá? Tudo bem? Então, essa aí é a nossa fórmula, tá ok? Então, vou dar continuidade. Olha só, o que foi que ele me deu na questão? Ele me deu aqui, olha, uma fonte sonora emite sons de 10 a -6, tá? Então, isso aqui, gente, lembrando lá do material, ele diz que o L0, tá? É justamente a intensidade do som da fonte, tá? Então, esse 10 a -6 aí é o L0 da fonte, tá ok? E eu botei para vocês lá que o L é uma constante, tá? O L é sempre 10 a -12. Não foi isso que eu botei lá no material para vocês, tá? Então, L0, ele deu na questão 10 a -6, tá? E o L, tá? É 10 a -12, que é a constante, tá ok? Vamos lá, para a resolução da questão. Eu vou começar aqui, olha, o I, um minuto que a letra está ficando muito pequena. Agora, o I, tá? Vai ser igual 10 vezes log. No lugar do L, vai ficar o quê? O 10 a -12. Então, 10 a -12. Tudo isso dividido pelo L0, que é 10 a -6. Então, 10 a -6, tá? Fecha parênteses.
De novo, I igual 10 vezes log. Agora, olha só. Lembrando daquela regrinha que eu mostrei para vocês ainda há pouco. Está dividindo aqui, ó, 10 a menos 12 com 10 a menos 6. Tá? Então, como é que vai ficar? Ó? 10. Vou botar um parênteses aqui só para não misturar muito. Elevado a menos 12, né? Menos o menos 6. Tá? Tá? O de cima mantém menos 12, o de baixo fica menos com menos. E aí ele vai ficar mais, né? Só confirmar aqui. Tá, tudo certo até aí. Desculpa, I, né, que a gente está usando, é igual 10 vezes log, de novo, 10, olha só, vai ficar menos 12, e aqui, olha, menos com menos vai dar mais 6, tá? E é igual, de novo, 10 vezes, de novo, log, agora 10 menos 12 com 6 vai ficar menos 6. Não é isso? Agora, aquela outra regra, olha. O menos 6 está aqui, ele vai passar para frente multiplicando. Só que já não tem o 10 lá, então vai ficar logo, olha, vou juntar. Vai ficar 60. Tá ok? Porque o 6 passou multiplicando. Tá? Então, 6 vezes 10, 60. Vezes log, agora ficou só o 10. Lembra que log de 10, voltei lá na dica, o log de 10 não é igual a 1, então fica 60 vezes 1. Então, o i vai ser igual a 60 decibéis, tá? dB. Então, a resposta correta vai ser a letra A. Tá ok, gente? Decibéis. Tá ok? 60 decibéis. Gente, uma única observação aqui, tá? Eu acredito que eu coloquei errado lá no material, então eu acabei copiando errado para cá também. Vocês observam aqui, gente, que o sinal ficou negativo, ficou menos 6, tá? E aí, quando passou para cá, deveria ficar também menos 60. Tá ok, gente? Não pode. Então, o que que aconteceu? Tá ao contrário. Aqui em cima fica o 10 a menos 6, e aqui fica o 10 a menos 12. Então, aqui vai ficar 10 a sexta, e aqui 10 a menos 12. Tá? Em todos eles, vai ficar ao contrário. 10 a sexta, 10 a 12. E aí, aqui na hora, vai ficar 6 positivo. Tá, gente? Então, a resposta está aqui. E aqui no material, olha, L sobre L0. Tá? Essa fórmula aqui, L sobre L0. Tá? É o contrário. É L0 sobre L. Tá? Tá bom? Então, a única correção aí que eu tenho a fazer para vocês. Sempre vai ficar positivo. Então, o número maior tem que ficar embaixo. Que é para quando fazer a troca de sinal, vai ficar positivo. Tá ok? Então, deixa eu lá. Vou encerrar aqui a apresentação. E aí, gente, eu coloco agora esses últimos minutos para que vocês possam
ter acesso aí a conversar, tirar suas dúvidas. Quem quiser falar, pode falar pelo chat ou então através do microfone mesmo, né? Pode habilitar seu microfone aí rapidinho para poder tirar suas dúvidas, tá, gente? Então fique à vontade agora. E aí, gente, nenhuma dúvida, ninguém tem nada para perguntar? E professor, Diga. como é que faz para descobrir o valor do log, assim, quando não tem a dica dizendo? Aí ela se transforma numa equação exponencial. Deixa eu jogar lá para o Word para explicar, mas assim, 99, no caso, da intensidade sonora, tá, gente? Quando se fala de intensidade sonora, 99,9% dos casos vai ser trabalhado com potência de 10. E aí, no final, o log sempre vai se transformar em 1. A única coisa que vocês têm que ter cuidado é fazer justamente o jogo de potência, né? Fazer a subtração e depois passar para frente multiplicando. Mas, de modo geral, sempre, quase sempre, tá? Quando se fala em intensidade sonora, vai se trabalhar com log de 10 aqui no final, que sempre vai ficar no 1, tá? Mas, como o colega perguntou, isso é da parte de matemática, mas eu vou esclarecer a dúvida mesmo assim. Então, a fórmula básica do log é essa daqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Só um minuto que é um pouco mais de trabalho para fazer ela completa. Só um minutinho aí que o computador fica um pouco lento. Então, olha só. Deixa eu achar aqui onde é que está o log. Também aqui. Então, só um momento, gente, que está lento o sistema, infelizmente. Olha só, gente, a estrutura do log é essa daqui, ó. Log, por exemplo, de um valor qualquer aqui que eu vou botar A em uma base B, tá? Então a gente diz assim, olha, o log de A na base B, tá ok? É igual a X, tá? Então, repetindo, log de A na base B é igual a X. Para resolver isso daí, o que você vai fazer? Você vai transformar esse logaritmo numa equação exponencial. Como? Esse B aqui, que é a base, ela vai passar para debaixo do X, tá? E vai transformar isso numa potência. Ela vai ficar assim, ó. Log, ó, vai sumir, na verdade, o log, vai ficar A é igual a B elevado a X, tá? Então, o log, ele vai se transformar nessa expressão aqui com uma potência. Então, log de A na base B é igual a X. O A vai ser igual a B elevado a X.
Professor, eu não entendi nada, porque quando começa a botar um monte de letra, eu já não entendo mais nada, né? Então não dá para você trabalhar com números, dá sim, tá? Olha, entenda o seguinte, quando eu botei para vocês aqui, ó, eu botei só lá no final, ó, log de 10. Aí a primeira pergunta que pode aparecer, professor, cadê a base? Né? Porque aqui o senhor disse que é log de A na base B, ou seja, log de 10, por exemplo, né? Log de 10 na base B. E cadê a base? É porque, por regra, quando não aparece a base, é porque a base também vale 10, tá? Então, quando a base é 10, você pode esconder, tá bom? Então, no caso, quando a pessoa bota só log de 10, quer dizer que a base também é 10. E como eu falei para vocês, vai ser sempre 1, tá ok? Então, por quê? Então, imagina, olha, eu quero saber quanto é o log de 10. Vai ser log de 10 na base 10, que é igual a x. Isso aqui não era o A, então ele vai ficar aqui no lugar do A, tá? Vai ficar 10, tá? A base também não era 10, então vai ficar aqui também 10, tá? E aí você pergunta, qual é o número que eu coloco aqui no lugar do x, tá? Para que o resultado seja 10. Ou seja, eu vou inverter aqui para ficar melhor de entender. Qual é o número, tá? 10 elevado a que número para dar igual a 10? Tá? É o 1. Por isso que o log de 10 é sempre igual a 1. Porque é como se eu estivesse procurando o x aqui, para que quando eu fizesse 10 elevado a esse número, desse 10. Que no caso é o 1. Deu para entender? Sim, obrigado. Ah, nada. Tem mais alguma dúvida aí, gente? Mais alguma dúvida? Bem, gente, estou encerrando nesse momento a aula. Qualquer dúvida aí, podem me procurar no privado do Zap, vocês têm meu telefone aí no material. Perguntarem ainda agora se a atividade está no material. Olha, os alunos do Calabria, eles receberam o material impresso e deverão devolver o material impresso, no caso, o segundo ano é dia 16. Os alunos do Teresa Dávila, eles receberam o material, né, pela plataforma, tá lá na plataforma, e no final do exercício lá tem o link, tá? Para quem tem que acessar esse link só para poder marcar lá as respostas, né? Que você já resolveu no papel tudinho, vai lá só para marcar as respostas, tá? Então, qualquer coisa, a gente me procure aí no privado. Muito obrigado pela participação de todos. Peço desculpas aí pelos problemas ocorridos durante a aula, tá? E eu vou brevemente fazer a inclusão do começo da aula, né? Como quem estava desde o começo eu disse, né? Que infelizmente no começo eu não estava gravando, mas eu vou incluir depois, eu vou fazer uma gravação para poder incluir e vou postar o link lá nos grupos para que vocês possam revisar as aulas e também para quem ainda não assistiu, tá? Então, muito obrigado a todos, bom dia, um bom almoço aí e até a próxima. Abraço. Tchau. Tchau.